Bem-vindos a mais um podcast da Azimuth em Ação, mais um episódio aí, o quarto episódio desse movimento novo, né, que nós estamos trazendo aí para a engenharia, onde o tema de hoje é um tema assim bem relevante, é um tema que mexe muito com o alicerce, com a parte fundamental da engenharia, que é a educação, que nada mais é do que não só o canudo, mas também o conhecimento agregado a toda a parte da engenharia. E para esse tema tão importante na engenharia, trouxemos aqui duas das maiores sumidades dentro dessa área. Comigo aqui está o professor Giovanni, diretor da IPOS, Instituto de Pós-Graduação aqui do Brasil. Ele é professor, ele é engenheiro civil, ele é formado pela UFSC, mestrado pela UFSC, 20 anos de atuação, tem assim uma carreira extensa. Se eu ficar aqui falando, eu vou fazer um podcast só dele, só dessa estrutura dele. Mas assim, eu vou deixar ele se apresentar aqui para que vocês possam conhecer um pouco do nosso convidado. Bom, agradecer aí o convite da Azimuth aí, é uma honra estar aqui, poder participar e conversar com os amigos aí e poder contribuir. Sou Giovanni Gomes, sou natural de Criciúma, sou aqui desse estado, Santa Catarina, formei em engenharia civil, depois fiz o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e sempre trabalhando na área de infraestrutura, na parte de rodovia, na parte de pavimentação e rodei aí o Brasil, em algumas cidades, trabalhando em Belo Horizonte, trabalhando em Florianópolis, trabalhando em Goiânia e atualmente desenvolvo as minhas atividades profissionais hoje em Curitiba. E ao longo desses 20 anos aí, trabalhando muito no setor e sempre também com envolvimento acadêmico junto com o profissional aí, atuando aí, comecei com aula em graduação, com os cursos de graduação de engenharia civil, depois evoluí para a parte de pós-graduação, dando aula, coordenando, e em 2020 eu fundei o Instituto IPOS Especialização. Não estava brincando, viu? A lista dele é enorme, mas assim, obrigado, Giovanni, por ter aceito esse convite. Eu acho que assim, nada mais importante do que nós trazermos esse tema para aqueles que querem, né, saber um pouco de como que é o dia a dia do engenheiro e o que a importância da educação para que você possa prosperar, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, juntamente com o nosso querido aqui, o Giovanni, também tenho aqui o nosso amigo de empresa, Glauciano Neckel, 20 anos de Azimuth praticamente, né? Mestrado, ele já é mestre em pavimentação na área aeroportuária, trabalha muito com projetos de grande complexidade dentro da Azimuth. Ele assim, ele é o nosso pilar dentro da empresa, procura sempre estar engajado com todos os colaboradores e procura muitas vezes disseminar esse conhecimento que ele adquiriu com o estudo, com a pós-graduação, com os mestrados, junto à equipe. Seja bem-vindo, Glauciano. Muito obrigado, Wander. Sou Glauciano Neckel, então, sou natural de Chapecó, me formei na UDESC e depois eu fiz mestrado na UFSC na área de infraestruturas e me formei em 2017 na UFSC. Trabalho na Azimuth já há quase 17 anos já. Comecei a minha carreira trabalhando na parte de fundações, depois eu fui trabalhar na Azimuth na parte de projetos, comecei fazendo algumas disciplinas de projetos e hoje estou coordenando os projetos inteiros e também mais especialista na área de pavimentação, terraplenagem e geometria de estradas e rodovias, né? E hoje a gente está aí encarando vários desafios no nosso trabalho no dia a dia. Muito bem, esse tema, até a pergunta, né, desse primeiro bloco aqui, que é educação em engenharia. Assim, para os dois aí, o que a qualidade da educação significa no dia a dia dos projetos? O que isso que agrega ou não agrega? Uma pergunta para os dois aí, já que tu comentou aí sobre o dia a dia, essa educação, sempre se está se reinventando na educação. O que tu me diz, assim, o que tu tens de...
A gente tem hoje as nossas normas, elas estão sempre se atualizando, as técnicas também vão sempre evoluindo, novas metodologias vão sempre surgindo e a gente tem que estar sempre atualizado quanto a isso, né? Cada vez mais os órgãos que aprovam os projetos ou que recebem as obras, eles são mais exigentes também. Então, muita coisa hoje nos projetos tem que ser rastreável, por exemplo, e tem que ser tudo muito bem justificado, muito bem dimensionado, tem que comprovar que seguiu as normas, as metodologias, enfim, tudo isso vem junto com essa atualização constante que a gente tem que ter, né? Então, hoje a gente não pode mais se dar o luxo de fazer igual se fazia 30 anos atrás, ou sempre ficar fazendo do mesmo jeito, não funciona. Eu sou mais novo do que isso, É. claro, né? Cada projeto novo que ele chega para nós, por mais que a gente já tenha feito algo parecido, sei lá, 5 anos atrás ou 10 anos atrás, tem já experiência nisso, sempre tem algo novo a implantar. Então, tem que ter aquela melhoria contínua no processo para poder dar certo, né? E o desafio hoje que a gente tem é realmente disseminar isso e compartilhar esse conhecimento com todo mundo e fazer a equipe trabalhar junto, né? E Giovanni, indo pro jogo agora, pegando um pouquinho da tua experiência, essa formação atual dos engenheiros, eles estão sendo preparados para o dia a dia, preparados para a complexidade dessas obras ou desses projetos? E a resposta Wander, depende de que área. Depende, engenheiro gosta dessa depende, palavra, né? porque eu vou te dar um exemplo, daí eu entro na resposta direta. Está fazendo uma palestra recente na Universidade Federal do Paraná, na UFPR em Curitiba, sobre pavimentação. E a primeira pergunta que eu perguntei, que eu vi aquela gurizada, eu não sabia quantos por cento lá estava no início, no meio e no final, queria ter uma ideia. E perguntei para eles, de vocês aí, quantos vão para a área de rodovia? Quando a gente pergunta a área de rodovia, é genérica, né? Foi o que o nosso amigo aqui falou, tem várias disciplinas, pavimentação, tem geometria, terra, leque, né? Eu só perguntei que área de rodovia eles iam. Se alguém ia para a rodovia, levantou 5, tinha 200, levantou 5. Então, respondendo a tua pergunta, o ensino hoje, né, ele penso para os cursos de engenharia, respondendo de uma maneira assim mais genérica, às vezes pode ter um curso ou outro, né, que tem uma característica um pouco diferente, mas de modo geral, eles não preparam muito para o setor de infraestrutura. Tá? Eles não preparam. É bem carente, né? O curso vem com aquela espinha dorsal, cálculo, daqui a pouco ele entra construção civil, estrutura. Aí tem umas matérias de mecânica dos solos, fundações, ele começa a ver, mas ele vai ter o contato com a rodovia, com a disciplina de estrada. Lá nas cadeiras finais. Cara, é que a cabeça dele, teoricamente, já veio toda lavando com construção civil, com estrutura, então assim... laje, é pilar, é difícil chegar no final, ele se cativar. Aí tem o que a gente vê hoje. Tu pega uma grade de engenharia civil de uma faculdade, é outra de estrada. Quando eu dei aula na Estácio de Sá, tô falando de 7 anos atrás, a cadeira era estradas. E aí, estradas era tudo, tinha que dar geometria, tinha que dar pavimentação. Então, já tem um problema de conteúdo, ele já sai frágil de conteúdo. E eu acho que assim, para o aluno alavancar realmente e a questão do ensino, penso eu, tem que ter mais disciplinas na entrada, na graduação, que ele possa despertar assim, um interesse, porque tem mais conteúdo, ou seja, mais disciplinas da nossa área de rodovia, estradas, enfim, e profissionais bons à frente dessa disciplina. O aluno, se ele não tem um pai engenheiro, alguém engenheiro, quem vai cativar ele é o professor na sala de aula. Eu vou fazer um parênteses nessa tua fala agora aqui. A Azimuth esteve aí recentemente em busca de novos talentos e tudo mais dentro do mercado de trabalho. Era uma área dentro da área comercial, dentro da Azimuth, mas procurávamos engenheiro, até por ter uma sabedoria como vaga de estágio. A gente foi numa universidade aqui em Joinville e a busca por engenharia decaiu sensivelmente. Assim, a engenharia está na ordem das prioridades, está lá embaixo. Então, assim, hoje nós não temos tanta a procura mais pela engenharia, acho que até por uma questão mercadológica, por questões de valores e tudo mais. Penso assim, isso daria mais umas 4 horas de conversa, mas resumindo, pode ser várias coisas, pode ser o desinteresse
as coisas mudaram hoje em dia, né? As coisas mudaram. A tecnologia, a informática, a inteligência artificial, a internet mudou hoje, né? Então, o jeito hoje dessa geração que está aí, que é a geração que vai escolher engenharia, é totalmente diferente da nossa geração quando estava lá atrás. Os recursos são outros. Então, primeiro, eu acho que o curso de engenharia civil, ele precisa sofrer uma melhoria, uma adaptação a essa nova realidade. Eu diria que além da adaptação, claro, tem que ter um enfoque um pouco diferenciado também, porque por mais que algumas universidades elas têm as cadeiras que vão dar a formação para a parte de estradas também, mas desde o início da faculdade o foco fica na parte da estrutura e eles tratam essas disciplinas como perfumaria. As disciplinas que dão base para os projetos de infraestrutura, a maioria delas hoje a gente tem no nosso escritório como disciplinas de estudos. E muitas vezes o pessoal, deixa de lado, é só um estudo, é só uma coisinha, mas não é só um estudo. Então, vem desde a parte de estudo de tráfego, estudo de traçado, estudo geotécnico, estudo geológico, estudo hidrológico. São vários estudos que não são diretamente o projeto, mas são a base do projeto. E isso tudo vem da faculdade. Então, essas questões dos estudos que vêm desde a parte de solos, a parte de laboratório, a parte de fazer sondagens, a parte de fazer simulações numéricas ou simulações para estudo de tráfego. Toda essa parte de cálculo que envolve os estudos na faculdade, a gente vai encarando como se fosse uma coisa secundária, entendeu? Porque aquela prova de estruturas é muito difícil, tu tem que ficar estudando para aquela prova lá, e acaba não sendo cobrado como deveria, né? Tu quer ter uma formação, ela tem que ter essa parte dos estudos também. O que eu percebo muito no nosso dia a dia lá no escritório, a gente tem o pessoal que é estagiário, que vem das universidades. E a Azimuth é um excelente lugar para o pessoal que está na faculdade estagiar, porque lá, todas essas disciplinas que são, digamos assim, tratadas como secundárias na universidade, para nós não é secundário. Entendeu? Tipo, que nem o pessoal vem fazer estágio, daí ele fala assim, eu vi lá que foi feito um negócio de estudo de solos, alguma coisa assim, alguma matéria relacionada a solos. Eu falo para nós aqui é muito importante isso, entendeu? Capítulo, né, então, tipo, eles vai do enfoque que a universidade vai dando e o pessoal que está convivendo dentro da universidade dá para essas disciplinas também, entendeu? A Azimuth é quase um adendo à própria universidade. O estágio é para isso, mas a Azimuth tem acho que é o histórico, né, dos estagiários e tudo mais aprenderem muito lá. Porque aquilo que a faculdade não te ensina, a gente acaba ensinando lá. Sim, interessante. Até porque tem pessoas assim qualificadas, eu sou engenheiro da Azimuth há 23 anos já, o Luciano quase 20, daí tem mais o Edson, que também está aos 20 e poucos anos também de empresa, mais a Fátima, assim, que são os nomes assim de relevância dentro da empresa, que tem esse poder de passar esse conhecimento. E uma pergunta daí, continuando um pouco esse embate aí sobre essa questão, essa evolução, a formação técnica, ela está acompanhando a evolução dessas obras? Porque assim, hoje as obras estão bem dinâmicas, até tu comentou, né, Glauciano, que o dinamismo tanto no aprendizado, mas também nas obras também, tem uma evolução dos materiais, mas a evolução dos materiais, a evolução as próprias normas, muitas vezes, hoje, indo para as técnicas, a norma de acessibilidade, por exemplo, uma norma aqui de pavimentação, que mudou agora com o método Medina, que está em fase de implantação. O que a formação acadêmica tem acompanhado, assim, vocês veem que isso tem... Olha, penso assim, muito, acho que não. O que acontece? Se a gente for pensar no BIM... O BIM é uma outra coisa, né? No BIM, se a gente for pensar BIM, projeto BIM, muito pouco, quase nada se aprende em BIM dentro da faculdade. Ele vai ter que aprender, como vocês falaram, entrando numa empresa lá, fazendo estágio, vocês vão ter que ensinar o rapaz. Sim. Né? Então começa. Então, BIM teria que estar lá. Vamos trazer para pavimentação. Hoje, além dos projetos, a gente precisa dimensionar uma estrutura, né, que tenha um desempenho, que ela seja uma estrutura que ela dure, né, o seu período de vida útil de fato, que ela foi projetado, né? E, enfim, temos aí métodos de dimensionamentos que o projetista tem que selecionar, enfim. Mas, por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer uma restauração,
de pavimento. A gente precisa com foco de reaproveitar esses materiais. Por exemplo, o que a gente faz com material fresado, que fresa, né? Ou seja, o volume de material fresado. Isso precisa voltar para ali. Ou seja, aí eu estou falando aqui da questão de reciclagem, Reciclagem do pavimento. de reciclagem com espuma de asfalto, em usina, até reciclagem com cimento, ou seja, o reaproveitamento dos materiais entra com a questão de sustentabilidade, a questão ambiental. Isso também não é visto dentro da faculdade. Então, estamos falando de BIM, estamos falando de inteligência, de soluções sustentáveis, de solução, é porque está falando em obra, mas hoje quando a gente vai fazer um projeto e o teu cliente é uma concessionária, ele já te pede alternativa 1, 2 e 3 de pavimento. Qual dos três, teoricamente, é a solução mais adequada do ponto de vista econômico, financeiro e também ambiental? Então, tem que ter isso, tem que ter essa visão. E aí eu acho isso ainda não tem lá na ponta. Carece muito. de uma... eu acho que daí vai na linha que eu acho que você pegou justamente vamos dizer assim, um nicho de mercado que você montou a IPOS em 2020, né? 2020 a gente está operando já faz mais de 5 anos. Eu, Vander, né, mais outros da empresa, da Azimuth, eu acho que até em busca de novos conhecimentos para melhorar justamente a qualidade dos projetos, procuramos fazer justamente uma pós voltada justamente na área de infraestrutura. Então a gente procurou aí na época o Giovanni, ele tem a IPOS, e justamente para que aquilo que nós já conhecemos da prática, mas trazer isso de uma forma técnica, né? Então a gente procurou aí o Instituto IPOS, e acho que você viu isso no mercado e expandiu cada vez mais. Eu acho assim, ó, a regra é aprender com quem trabalha há tempo e tem experiência. Vamos pegar, por exemplo, quando eu fiz engenharia civil, o cara que dava projeto estrutural, ele trabalhava com projeto estrutural. Ele tinha uma empresa de cálculo estrutural. Então ele tinha autoridade para estar explicando, sabia as dores do cliente, o dia a dia. É aí que tu aprende. Não adianta tu pegar um professor que ele não tem um escritório de cálculo estrutural, ele não trabalha, e tu treinar o cara para dar uma aula. Não vai dar certo. Então, assim, quando a gente elaborou o IPOS, a gente acreditou nisso. O profissional que está à frente da disciplina, que ele vai transferir o conhecimento para outro, ele tem que ter duas coisas. Tem que ter formação acadêmica, mestrado, doutorado, mas ele tem que, de fato... vivenciar senão não o vai. dia a dia. Senão não vai. Porque como é que tu vai explicar como é que se dirige se você não consegue, se nunca dirigiu na vida? Você só sabe na teoria. E teoria, tu concorda comigo que hoje em dia tá fácil a pessoa estudar sozinho só com teoria, né? Só com teoria. Tem os materiais, tem inteligência artificial, YouTube, a pessoa... Mas qual é o X da questão? Tá do lado de um profissional que está aí 17, 20 anos como vocês, trabalhando, que sabe os macetes. Os macetes não estão ali. Vocês sabem os macetes pela vida. Tantos projetos que fizeram, os erros, os acertos. Isso é experiência. E o que a gente vê, assim, o pessoal que vem com a formação muito voltada para a parte teórica e bibliográfica, se você dá a solução, ele consegue calcular. Só que a parte mais importante é qual é a melhor solução. Então, às vezes a gente tem a experiência, ela fica mais do lado dessa parte de você também conseguir, além de calcular, dar o melhor direcionamento para aquele problema ou para aquela solução que você quer dar para aquela situação da engenharia. Sim. Né? Então, tipo, por exemplo, eu vou ter um projeto para resolver, eu tenho que fazer uma estrada que liga o ponto A ao ponto B, beleza? Calcula, mas qual que é a melhor forma de ligar? Um ponto para o outro, entendeu? Existem inúmeras possibilidades que tu tem que analisar. Tá, beleza. Tem a solução pronta, daí a parte, digamos assim, o roteiro de cálculo, ok. Qualquer um resolve, digamos assim, né? Mas a parte de dar a melhor solução e isso... Existe uma variável muito importante nessa equação aí, que é o custo. Que muitas vezes isso, o profissional dentro o profissional não, o acadêmico, né? Ele não aprende essas questões. Ele aprende a fazer o ideal. Seguir um roteiro. Um roteiro, porque você tem lá o recomendado, o mínimo. O mínimo, muitas vezes, ele não consegue porque ele não tem essa bagagem, essa experiência para poder tomar uma decisão e dizer, não,
com isso aqui eu consigo executar, eu consigo fazer sem que, pô, mas já está pedindo aqui um número muito elevado. Não, mas sabemos que o mínimo exigido dentro das normas é isso aqui. Acho que isso é um ponto importante dentro. Até queria fazer essa pergunta um pouco mais assim, ó. Num projeto, vocês acham que eu consigo entregar uma qualidade num projeto aceitável, bom, tendo uma formação deficiente? Não. Eu vou só complementar. Talvez até consiga, mas isso não se perdure. Porque assim, ó, ele vai conseguir uma, duas, mas o mercado vai fazer com que ele se extinga. A hora que ele cair na mão de um cliente que tem conhecimento, sim, por isso eu estou dizendo que ele aí vai ser derruba. 1, 2. Na terceira ele vai se extinguir. Porque a qualidade do projeto, ou seja, a empresa ganha um projeto, ela tem do outro lado um cliente que vai receber esse projeto. O que o cliente vai querer? Primeiro ele vai querer receber o projeto dentro do prazo. Já começa por aí. Sim, beleza, ele atendeu essa parte. Só que para receber um projeto dentro do prazo, o projeto ele tem que ir, teoricamente, correto, sem aquele vai e volta do projeto, enfim. A gente está falando de erros, né? Então, um projeto bem elaborado, bem feito, com soluções adequadas, que quando o cliente vai receber, ele vê que o projeto está todo correto, estruturado, bem apresentado, com a melhor solução, do ponto de vista... O dinheiro pesa muito. Sempre o dinheiro ele vai pesar, ele vai estar na frente. Então, a solução... Na maioria dos casos. A solução... eu trabalho no comercial, eu sei o quanto que isso é complicado, porque muitas vezes a gente acaba se tornando incompetitivo, não tão competente, né? Porque tem outras empresas, talvez, que entregam um trabalho não a contento. Então, muitas vezes não é um trabalho que é um projeto que é executivo, e a gente sempre se esmera para fazer o melhor, porque o cliente não tem esse retrabalho, não tem essa dor de cabeça. A gente tem que a gente é contratado para sanar esses problemas e não criar mais problema para o cliente. Você vê que esse negócio é tão sensível da questão da qualidade que quando eu comecei a fazer os projetos, aí vocês também aí pode lembrar um pouco disso aí melhor, a gente não tinha, por exemplo, hoje eu faço um projeto, dependendo do cliente, eu entrego esse projeto ainda passa por um auditor externo. Sim, OIA, né? De qualidade, que o cara ele não vai avaliar a solução, ele só vai avaliar se está ou não está atendendo a questão da norma técnica, só isso. Então passa. Depois vai sair a obra lá na frente. A obra também passa por uma inspeção, né? Não, é que só complementando, agora tem um organismo de inspeção acreditado. Que tem a fase projeto e a fase da obra. São os dois, além da supervisão. Então, além da supervisão. Além da supervisão. Mas na supervisão depois ainda tem um braço que é o controle tecnológico, que é os ensaios, né? Então, assim, isso requer experiência e tempo. Ou seja, por exemplo, uma empresa como a Azimuth Engenharia, que tem uma história no mercado, um legado, enfim, 40 anos, isso era para pesar na hora de concorrer com uma empresa que tem 6 meses. Não estou falando... Não é um demérito. Não é um demérito de 6 meses. Mas a engenharia, ela tem um fator importante. Eu aprendi com quem tem experiência. Que nem o Glauciano comentou, né? Pesa a empresa que tem experiência. Ela precisa ser considerado isso, Wander, no momento da contratação, não só o custo. Sim, é aquilo que o Glauciano comentou. Muitas vezes o profissional toma uma decisão, adota um projeto que não é o mais ideal para aquele cenário. E daí, assim, com profissionais mais gabaritados, você consegue ter esse poder de discernimento. Né, aproveitando o gancho que o Wander falou, às vezes tu consegue fazer um projeto totalmente dentro das normas, mas porém ainda não sendo a solução ideal, entendeu? Então, tipo, quando vem essas empresas certificadoras, que hoje o projeto é entregue em alguns órgãos, eles passam para uma outra empresa fazer uma análise e certificar o atendimento de todas as normas, as metodologias, as bibliografias, a parte técnica. Mas ainda pode não ser a melhor solução, entendeu? Então, tipo, vai dar... desse feeling que tem, né? E uma coisa que eu bato bastante na tecla, na questão dos projetos, é que a gente precisa ter um tempo de amadurecimento maior na fase de estudos.
Porque geralmente o pessoal vem com aquela visão de querer mostrar produtividade e tipo assim, vamos começar um projeto hoje, eu já vou sentar na mesa e já vou começar a projetar. Não, tem que ter toda a fase de maturação, amadurecimento das ideias, porque a melhor ideia, ela não vai surgir no primeiro dia. Então, eu tenho um problema para resolver, esse problema tem que ficar martelando na minha cabeça por um certo tempo para a gente achar a melhor solução. E não dar a largada e já sair correndo, entendeu? Então, tipo, tem que definir uma estratégia aonde eu quero chegar, né? Então, tipo, por exemplo, eu vou te entregar um mapa que você vai receber esse mapa agora, com instruções ali dentro. E você tem que chegar do outro lado da rua lá, passando por vários pontos. Eu vou te entregar o mapa. Tu vai primeiro analisar o mapa, que caminho que tu vai fazer, ou assim que eu te entregar o mapa, tu vai sair correndo. Se tu sair correndo agora sem nem olhar pro mapa, né, tu não sabe nem pra onde tu tá indo. Depende do cliente, ele vai pensar, eu quero agora. Então, tu tem que olhar, tu tem que ver o caminho que tu quer seguir, tu tem que olhar, tem que ter ideias de como resolver tudo antes de começar a materializar a solução. É que ele quer fazer a obra, então ele já te prensa no projeto. O importante para ele é a obra, então o projeto entrega logo, tem que entregar logo, toca Esse é um cenário, né? Isso é quando ele fala assim, mas tudo isso para um projeto? Pô, tá vendo? Só que daí que acontece, tudo isso para um projeto que às vezes o investimento maior no projeto vai te gerar... Não é um custo, é um investimento. Tem que desmistificar isso do cliente, que não é um custo, e sim um investimento para poder, às vezes, até dar um retorno a longo prazo. Foi até o Glauciano falou, é importante essa fase de olhar. Será que é por aqui o melhor caminho? Não, vão sair correndo. É a fase de discutir, porque se tu não tem esse tempo... E precisa ter esse tempo de amadurecimento. Então, porque ali, tu conversar, trocar ideias com a tua equipe, conversar e ir amadurecendo. Né? A solução, ela não vem pronta em um dia, ela não é um botão que tu aperta, não é uma planilha de Excel que você preenche os dados e sai o resultado lá na ponta. Não é. Então, a gente tem que sempre moderar muito essa parte inicial, esse start, assim, no começo, porque eu mais, assim, trabalho com a parte de rodovias. Um traçado mal feito lá no início, ele vai impactar em até o final. Perpetua, né? Ele vai até o final. Se eu chegar lá no final do projeto e descobrir que uma curva estava muito errada e eu tiver que mudar essa curva e ela começar, mudou uma curva, já muda a outra tangente, que daí já muda o acesso do cara, que daí já muda a desapropriação, que daí já começa um efeito dominó que derruba o projeto inteiro, entendeu? Então, tem que ser muito bem pensado desde o início. Vamos lá para o próximo bloco aí. O tema tá bom, o tema tá com bastante ideias, com bastante... eu acho que esse que é o objetivo, né? Nós trazermos isso para vocês aí que acompanham aí nossos podcasts. Vamos para o próximo bloco aí, que é o bloco 2, da sala de aula para o campo. Eu acho que isso é um tema também muito importante, porque assim, eu quando me formei, eu estava assim um pouco assim, não sabia o que fazer, né? Porque muitas vezes eu aprendi quando eu era estagiário, na prática a teoria é outra, né? Então, muitas vezes o que acontece é que o engenheiro, quando se depara com a obra, ele se surpreende muitas vezes com coisas que ele não viu, aquilo que nós tínhamos conversado. Mas, assim, na ótica de vocês, o que ele mais se surpreende quando ele se depara com alguma obra de infraestrutura, assim, voltando para essa área de infraestrutura, um recém-formado? Ele se surpreende e se assusta, né, ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, ele tem um projeto na mão que ele está acompanhando lá, quando ele chega na obra, ele vê que aquilo que está no papel, que está projetado, calculado, desenhado, modelado aqui, não funciona lá no campo, vai ter que passar por uma readequação. E como é que faz isso? Precisa na hora. A obra uma obra de infraestrutura, é máquina, é equipamento, não pode ficar parado, dá prejuízo. Óleo queimando é prejuízo. Então, qual vai ser a solução que vai ter que ser tomada? E essa tomada de decisão a faculdade só vai te ensinar que tu tem que entregar a prova em tanto tempo. Sim. Mas o resto eu acho que não. Então eu penso que é esta incompatibilidade que às vezes acontece da questão do projeto com a obra. E tudo bem, é normal, acontece, a obra tem interferência, é normal. Algumas, porque a gente, principalmente quando está falando de pavimentação, terraplenagem, obras de infraestrutura, por mais que a gente ensaie, por mais que a gente tenha os fatores de segurança, a gente trabalha com um pouco o efeito do desconhecido que é o solo, né? Que é a geotecnia.
Sim. Tanto quando eu falo fator de segurança de fundação e comparo com o fator de segurança do concreto armado, o de fundação é bem maior em termos de escala, o fator de segurança, né? Sim, Tá justamente por lidando essa. com, às vezes, o desconhecido, né? E aí eu penso isso, o Vander, ele se surpreende é, de como é que as coisas funcionam lá no campo, que ele não consegue ver isso aí na faculdade. Eu já tenho também essa questão de campo e formação acadêmica, né, que o pessoal vem da faculdade, eu acho que também eles se surpreendem quando eles percebem que nem tudo é tão simples e tão fácil quanto se acha no início, né? Como eu tenho mais a visão de projeto, então quando o pessoal vem fazer um projeto, ele acha assim, mas isso aqui é só projetar assim assado. A gente, ele vai se surpreender e vai ver, pô, a gente tem que fazer todo um estudo topográfico lá no início, tem que ir campo, tem que fazer levantamento topográfico, tem que fazer rastreamento de GPS. A gente acaba mostrando isso pro pessoal, né? Tipo, tudo que na faculdade foi visto, mas isso era só uma disciplina de topografia lá que ninguém deu bola. Mas, pô, topografia é a coisa mais importante pra gente, entendeu? Então acho que ele se surpreende com essas coisas que é até um gancho do que a gente já conversou antes, né? Todos esses estudos, essas disciplinas que eram tratadas como coisas secundárias, você acaba vendo que é a base do nosso trabalho, entendeu? Eu acho que o pessoal acaba se surpreendendo com isso e vendo, pô, mas aquilo era importante mesmo, entendeu? Então eu acho que também tem esse ponto, né? Ele vai, na faculdade, aprende a dimensionar uma estrutura de pavimento, né? Uhum. Dimensionou a estrutura de pavimento. Aí tem aqueles parâmetros, CBR, tudo. Mas na prática, a obra está acontecendo lá, executou ali a camada que vai subir a subbase, foi medir a deflexão, não está passando. Como é que faz para resolver isso? Ele não sabe o recém-formado, né? Não, vai ter que ter o Não, engenheiro sênior, não o engenheiro atingiu. lá. Aqui a deflexão admissível aqui era para ser, por exemplo, 140. Está dando fora. O que faz? Primeiro que ele Ele vai não saber sabe. que existe um controle tecnológico Ele para... diz, nossa, mas nem sabia disso aqui, medir deflexão no topo da camada. Pô, mas não aprendi, só aprendi a dimensionar, aprendi que fazia um ensaio do CBR no laboratório, se batesse lá o valor, lá, compactasse com o rolo E o aqui. que eu faço com esse valor agora? Pô, mas Deu inferior. se o cara passou o rolo demais aqui, a deflexão agora deu fora, como é que faz isso agora? Arranca tudo? Joga água, recompacta, esse cara e fica? Como é que ele... Então tem todo esse cenário, esse vai e vem, né, da engenharia, da obra em si. O que a gente fala de quando está fazendo até um planejamento, a gente tem que considerar também um tempo e recurso para o inesperado também, né? E às vezes eu já vi algumas palestras falando sobre planejamento que eles chamam de elemento surpresa, e o elemento surpresa não se sabe o que é, porque é justamente uma surpresa, né? Tu vai executar uma obra de pavimentação, por exemplo, você se depara com um problema que não estava previsto, né? Então tem que ter o tempo para resolver esse problema. E vocês acham que eu consigo ser um ótimo profissional vivendo só na prática? Olha, Vamos supor que eu sou um mestre de obras, não sou formado. Tá. E mas trabalho desde dos 17, 18 anos num canteiro de obras. Eu conseguiria ter uma bagagem de uma engenharia? Sim, tu tá falando um Sim, mestre, não, é assim, encarregado, aprender engenharia só vivendo no canteiro de obras. Olha, ele não vai ter toda aquela teoria, né, que a gente aprende na engenharia, né? Ele vai saber as coisas de uma maneira teoricamente bem rasa, e não vai conseguir explicar as coisas, mas vai conseguir saber fazer bem e executar. É que na verdade é aquilo que é o combinado, né? Talvez a teoria do engenheiro que está lá, que ele sabe como é que dimensiona, como é que chega lá, e o outro com a prática que ele pode se juntar. Aprendemos na faculdade a projetar uma escada em concreto armado. Sabemos executar uma escada em concreto armado? Não, né? Então você tem coisa. O cara que sabe, ele faz a forma, faz a ferragem, tudo, né? Ele tem Ele sabe, ele faz a escada, ele faz vários lances de escada, né? Enfim, mas ele não sabe dimensionar. Então, assim, eu acredito muito na questão da prática, mas é importante muito a fundamentação teórica, senão derruba, porque uma hora ele vai ter que justificar alguma coisa perante alguém. É perante o gerente, o coordenador ou o cliente, aí não tem a base. Nosso tempo está cada vez mais escasso aqui, nós estamos já para 45 minutos já de podcast praticamente.
E vamos para o bloco 3, então, agora, porque Ah, agora é a qualidade da educação e o impacto disso na atuação nos projetos. Agora o Giovanni vai deitar e rolar, né, Giovanni? Porque a qualidade da formação acho que impacta, né, Giovanni? sim, a qualidade da informação ela impacta. E uma coisa que eu acredito, e até quero deixar bem isso aqui nesse episódio aqui de vocês, é aprender com quem sabe. É aprender com quem sabe. É E esse importante. aprender com quem sabe é não ter mágica. E volta aqui porque a gente está falando que vocês têm uma experiência grande, anos, 17, 20 anos, vocês têm condição de pegar um guri e treinar o guri. Então há uma qualidade de ensino muito grande, ou seja, é o profissional que entende da teoria, ele tem toda a teoria ali, enfim, mas ele trabalha anos, então é fácil ele transferir esse conhecimento para uma pessoa nova. E isso impacta, sim, na qualidade do projeto. E eu acho que, né, Luciano, se nós tivermos aí profissionais aí gabaritados, eu acho que o projeto vai sair mais redondo e acaba saindo num tempo até menor, muitas vezes, né? Porque, claro que tendo o seu processo de maturação, como Sim. eu tinha comentado. Mas eu acho que ele sai mais redondinho, né? Com a equipe bem azeitadinha, bem alinhada. É, eu vou fazer um ponto, né? Que quando eu participei, eu fiz o mestrado aí nessa área da MIPOS. Assim, ó, eu achei fundamental justamente a vivência dos profissionais que estavam dando aula. Porque assim, ó, aquilo que muitas vezes tu só se depara vivenciando. Tu não tem, como a gente já mencionou aqui em algumas oportunidades. E eles traziam com essa bagagem, assim, com essa vivência que te remete, assim, parece que tu fazia uma imersão em função disso. Sim, Isso é muito importante. importante demais. E só mais um pouco, volta às aulas presenciais. Vamos voltar. A gente está preparando a nossa sede em Curitiba e vai voltar presencial. Meu, isso é, olha, assim, ó, peguei a época da pandemia, olha, assim, eu sou da época do presencial, né? Eu não gosto de online, eu não sou adepto ao online, mas assim, claro que eu estou indo contra, né? Mas é a minha opinião própria. Mas assim, ó, o presencial é muito importante, porque assim, a tua sinergia, a tua troca de informação com o Eu teu acho que não tem companheiro é muito problema. melhor. Eu brinco com os alunos, quando eu vou abrir a turma falar do presencial para o online, eu falo assim, pessoal, é igual morar em casa e em apartamento. Por quê? Tem uns que gostam de morar em casa, tem uns que gostam de morar em apartamento. Morar em casa é bom, mas tem uns problemas. Morar em apartamento é bom, mas tem uns problemas. Fazer um online é bom, mas tem as limitações e os desafios. E o presencial também. Então, assim, eu vejo que o presencial ele é muito importante do contato humano, do tete a tete, do Sim, olho, sim, do sim. café, da conversa Os e networking, assim, do para nós profissionais aí network. que estamos aí nessa, Tu chega nessa perto da mão linha. e daí, Glauciano, como é que foi a tua semana aí, cara? Porque tu encontra o cara uma vez por semana lá, né? Todo final de semana. Como é que tá lá nas muitas coisas? Pô, Online tá é assim. outra vibe. Ô, vi que vocês estão fazendo um projeto lá para a prefeitura lá. Então já tem a troca de conhecimento, né? E, Luciano, acho que uma pergunta para ti aqui agora, que eu acho que é, na tua visão, a questão essa base sólida, o quanto que isso re- gera retrabalho nos projetos ou não? Ou numa obra, sim ou não? Essa base da engenharia, da educação na engenharia, o que isso pode impactar num retrabalho de um mau projeto, alguma coisa nesse sentido? Primeiro que a parte da educação, assim, eu acho que a gente não dá para jogar 100% o peso da educação em cima da formação universitária, né? Porque muito a educação que a pessoa tem, a formação dela vem também durante o desenvolvimento do seu trabalho, do que ela aprende trabalhando, o que ela vai buscar também, né? Então, isso também acaba impactando. E na questão de ter ou não os retrabalhos, vai da formação que a pessoa busca, né? Sim. Ela tem a formação dela da faculdade e tem a formação dela que ela busca por conta. Eu quero ajudar a tomar essa decisão, eu quero ajudar a achar a melhor solução, eu quero ajudar a fazer esse cálculo, eu quero ajudar aqui e ali. E, enfim, isso acaba impactando na questão do retrabalho, quando você tem essa noção de que a formação ela é continuada. Por mais que tu terminou a faculdade
e não voltou para a faculdade, mas se você está estudando o tempo todo ali, é uma continuação dessa formação. E eu acho realmente importante manter isso na questão de ter a qualidade dos projetos, né? Ter o capricho daquilo que tu está fazendo, né? Sim. Eu, quando formei, né, estava formado, recém-formado, daí eu comecei na Azimuth, isso em 2002, outubro de 2002. Eu estava estudando ainda. E então tinha recém-formado, estava lá e trabalhei como estagiário na prefeitura de drenagem, então fui contratado com essa experiência como estagiário já, mas eu era bem Tu cascudo. começou com drenagem? Drenagem. Porque lá na prefeitura, quando eu tive os meus mestres, né, o Cassiano, o Almir, que me ajudaram muito nesse embasamento da drenagem, pô, eles ficavam do meu lado assim, explicando toda a parte do conceito. Então eu cheguei na Azimuth já mesmo formado recentemente, mas com assim uma bagagem, justamente aquilo que tu comentasse, que esse me preparo antes de chegar no canudo, né, nessa parte final, eu já estava já com a tomar decisão. Então, assim, eu tinha isso incutido na minha cabeça, que não era só a faculdade que ia me trazer e sim coisas extras, né? Tanto com profissionais que estavam junto, como também procurar através de livros, através de conhecimento, né, com outros métodos, né, de ensino. Eu acho que isso faz com que os projetos saiam com a maior qualidade. Fazer com que o trabalho em si seu, né, essa parte interno, reverbere isso de uma Sim. forma positiva dentro do Qualidade, projeto. com certeza. Sem isso tu não consegue. Mais algum comentário aí a respeito dessa qualidade da educação? O que vocês imaginam? Eu acho que vamos para o próximo bloco aí, que também eu acho que é importante, que também está muito atrelado, né? Acho que esse papel da especialização e educação continuada. É importante isso aí. Porque assim, a gente já falou que a educação é muito importante, isso, aquilo, mas assim, ó, vocês acham que tem algum momento que o engenheiro acha que a graduação é insuficiente? Olha, vamos falar assim, é o que eu penso. Vocês já falaram, né? A graduação ela é a base. Beleza, a base. Então é o começo, é o arranque. Aí ele vai entrar numa empresa, receber uma oportunidade. Então ele começou a vida profissional dele, ele trabalhar. Uhum. Aí ele vai ficar, como você diz, 17, 20 anos, 25. Como é que vai ser essa vida dele lá dentro? Ele vai ter que fazer especializações, cursos. E aí, não só isso, né? Não é um curso de extensão, é um mestrado. Se der, o cara faz doutorado, fazer especialização, participar de eventos também, feiras, congressos, o que for possível ele conseguir fazer. Ou seja, ele precisa sempre estar se reciclando, se movimentando. Na época que eu comecei a trabalhar com o projeto, Wander, não se tinha o BIM. Não falava o BIM. Hoje tem o BIM. Então, estou pegando só como exemplo a questão do BIM. Então, assim, hoje, nós temos quantas ferramentas em BIM? Softwares. Cada software, um monte de coisa para o cara se aprofundar. Tem o Civil 3D, tem o Navis, tem o InfraWorks, tudo. Então, assim, ele tem que se reciclar. Amanhã, depois, ou vai ter outros softwares, ou vai ter outra atualização, que não pode ficar para trás. O comentário que eu faço, e até é muito do que a galera mais nova comenta, na questão da educação continuada. Vai também um pouco da empresa de querer ter os profissionais continuadamente capacitados, né? Então a gente vê uma tendência de mercado onde as empresas elas investem na educação continuada dos profissionais, né? Sim. Elas estimulam o cara a procurar uma pós-graduação, estimulam o cara a fazer um curso, uma extensão, patrocina o cara a ir participar de um evento, de uma palestra. Exatamente. E desde que o teu funcionário, por exemplo, ele tenha interesse, demonstra interesse naquilo, entendeu? Então, tipo, tu tem a parte de incentivar isso, né? Até porque isso depois reverte na qualidade do projeto. Tem que parar de ter aquela visão de que o conhecimento que o funcionário adquire fica com ele e só com ele. Não. Se o funcionário trabalhar na tua empresa, o conhecimento que ele adquire acaba sendo usado pela tua empresa.
numa empresa, o maior tesouro e patrimônio dela são as pessoas. São as pessoas. E o capital tem que investir as pessoas. É em treinamento, em capacitação. Claro que do outro lado as pessoas também têm que estar dispostas, né? E elas têm que ter interesse, né? A empresa também tem que ter interesse de ter o funcionário capacitado. Tipo, num grupo de 6, vai ter ali 2 que não vai querer, entendeu? 4 vai, ou ao contrário, poucos vão, né? se acomodam. Mas o que não se acomoda, ele vai para frente. E como tu colocou aqui, estava até aqui na pauta aqui, a palavra agrega valor. Antes era um plus. Eu vejo muitas coisas que lá atrás era um plus. Tipo, pô, o cara, na minha época, quando eu comecei lá a fazer o mestrado, imaginei fazer o mestrado, eram poucas pessoas. Tem um monte de gente com mestrado. Então, coisas que o Antigamente mercado... era um diferencial, hoje é uma necessidade. Eu vi agora vaga de emprego em determinadas empresas, requisito desejável, ter uma especialização, uma pós. Aí citava lá o nome. Vi numa outra vaga de emprego que me chamou, até para a área de pavimentação. A empresa falando assim, requisito, formação, engenheiro, experiência, papapá, especialização, requisito desejável, noção em programação e automação de rotina. Olha, eu fiquei olhando aquilo ali, muito interessante. Então, além de projetista de pavimento, além de entender, dimensionar com software, noção de automação de processo. Por quê? O que a empresa quer? Hoje as empresas enxuta, né? Então, o cara fazer aquela rotina no braço, mecânica, pô, não dá pra gente automatizar isso numa programação para fazer mais rápido, para não ficar perdendo 2 horas nisso aí? A empresa tá pedindo hoje profissionais que tenham essa capacidade de automatizar os seus processos para realmente gastar tempo naquilo que é importante, que a gente falou aqui no início, no estudo, na concepção, na solução. Naquilo que realmente vai ser o diferencial. Não ficar 2 horas ali batendo prego ali, entendeu? Isso. Sim. É aquela coisa de se modernizar. O que antes, há 15 anos atrás, uma rotina de cálculo atendia, hoje não atende mais. Tem que ser um processo mais automatizado, né? Eu acho que... E para deixar mais tempo livre para a parte de concepção mesmo. Mas eu vou botar um pouquinho de tempero nisso aqui. Mas vocês acham que antigamente as graduações tinham uma qualidade superior que não necessitava de uma especialização? Ou a opinião de vocês difere dessa? Antigamente, lá atrás, eu penso assim, ambos precisavam. Naquele cenário lá de trás, precisava também fazer uma especialização, tudo precisava também. É a mesma rotina. Mas comparado com agora, eu acho que piorou. Na minha bem aqui, jogar na mesa aqui para mim, piorou. Eu acho que se tinha uma qualidade maior antigamente. Mas é uma questão de mercado. Hoje, antigamente, tu tinha poucas faculdades. Hoje tu tem muitas, entrou concorrência, tem mais concorrência. Eu falo na questão da faculdade, entre elas, né? Porque você aumenta a concorrência, você diminui muitas vezes tu diminui o salário do professor, tu diminui a questão de disciplina, tu achata todo o projeto do curso, enfim, é o cara que dá pontes, mas nunca projetou ponte. Então, a qualidade, teoricamente, ela caiu um pouco. Por isso que é importante a questão da especialização, mais ainda. Quando a gente usa essa palavra especialização, não é só após, né? É curso, enfim. Tudo mas que envolve engenharia, né? É um caminho sem volta, cara. Eu estava conversando com uma empresa esses dias lá em Curitiba, lá, ela falou que ela recebe um monte de currículo. Daí, um dos filtros é o seguinte, cara que tem uma especialização já faz mais de 6 anos e não fez nada, ele já tira do bolo o currículo. Está desatualizado. Faz 6 anos que não faz um curso, que não faz uma pós, eles já tiram. Luciano, quer comentar? Não, tu perguntou assim, a percepção de que se a faculdade tem mais qualidade do que antes. Eu tenho uma percepção parecida com a do Giovanni, assim, dá a impressão que a faculdade está um pouquinho mais fraca, mas eu entendo também que é aquela coisa, se o tipo de estudante hoje também ele é um pouco diferente, né? Então, tipo, se apertar demais, não vai formar. Então, tem que ter a galera se formando, entendeu? Mas é uma percepção que eu tenho, né? Eu tenho uma opinião também a respeito,
que eu imagino o seguinte, eu imagino que as universidades diminuíram um pouco a qualidade em função de tudo isso que você explanou, né, Giovanni? Mas também tem muito dinamismo da questão das atualizações de mercado. Sim. Que isso é a parte digital que teve uma evolução muito alta e muitas vezes a universidade ainda não acompanhou. Por isso que muitas vezes tu precisa ter a pós, Sim. porque a universidade foi numa PA, enquanto o digital e toda a parte externa Mas eu foi acho que numa. a faculdade, o papel dela é a base. Ela cumpre, é a base. Mas é que antes estava Sim. meio que quase caminhando O junto. digital veio para mudar tudo, né, cara? E até assim, externamente, né? A parte de. Antigamente nós tínhamos aí fita VHS, daí tinha CD, então a É. evolução foi muito grande de 2005 para cá. Eu imagino que Até lembra que o os formato de entrega dos projetos que antes eram entregues em A CD. gente não guardava tudo em HD, te lembra? É. Recente? Sim, agora é nuvem. Pois é, aqui é Agora HD, é só cara. entrega digital. HD é uma coisa. Vou ter outra coisa. E assim, Giovanni, acho que essa pergunta também esse papel das instituições na formação de engenheiros melhores, acho que tu vê isso como um ponto positivo? O que tu vê de... Eu acho que assim, que sobrevive no mercado instituições que têm essa preocupação com que profissionais eles estão entregando para a sociedade. Muito bom. Entendeu? Porque em instituições que não têm esse viés, claro que a gente falou aqui nisso, o dinheiro pesa, resultado. Mas se não tiver isso, vai cair na linha do tempo. Entendeu? Entendi. Aí a gente está vendo agora, por exemplo, recente agora, o podcast nosso é de engenharia, mas só fazer uma analogia. O pessoal de medicina agora fez uma prova que não é a prova da ordem, é uma prova só do Ministério da Educação, e o desempenho de quase muitas e muitas faculdades de medicina foi abaixo. Entendeu? Então, assim, que qualidade de profissional o ensino do Brasil tá formando, né? Sim. Luciano. Sim, eu vejo que tem muita questão esse exemplo que tu deu ali de ter o desempenho em provas e, enfim, da parte profissional. A gente também percebe um pouco na engenharia também, quando tu aperta uma pessoa assim, o desempenho dela também é menor. E isso acaba afetando no desenvolvimento dos nossos projetos, né? Assim... E se fizesse que nem na OAB, né? Boa. Eu tava esperando puxar essa pergunta aí. Tava esperando, puxou. Quando eu fiz em 2002, eu fiz a prova para ver como é que estava o nível. E a sorte que era só teste, né? Mas assim, eu fui bem, graças a Deus. Mas tu acha que vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer uma prova da engenharia para que avalie realmente o profissional que vai sair? É assim, hoje foi jogada essa pergunta pro Confeia, né? O presidente do Confeia, ele deu uma argumentação lá que seria um pouco complicado fazer essa prova de ordem, né? Para estar avaliando o profissional por uma prova, né? Ou seja, que aquela prova garante que ele vai ser um ótimo profissional a vida toda, né? Ou seja, o fato de ele passar numa prova, aquilo garante que ele é um ótimo profissional e está habilitado para fazer tudo, né? Pelo menos tem uma base, né? Conhecimento. Mas eu penso o seguinte: nós temos só uma questão que complica a parte de fazer assim, questão da prova. Eu sou a favor de uma prova base, mas nós temos uma questão complicada hoje. Hoje, quando a gente é ligado ao que as engenharias, ao CREA, né? E o CREA não é só engenharia civil, né? O CREA tem um monte de engenharia. Todas as engenharias. Quando tu fala a prova da ordem, é o OAB. Mas qual é o curso que tem lá? É o direito, só um, né? Quando vai falar em medicina, que parece que vai fazer uma prova da ordem agora, ele só tem medicina. Como é que ficaria isso com a engenharia? Teria que fazer vários tipos de prova. Teria uma para engenharia civil, uma para mecânica, uma para elétrica, e aí ia sair um monte de cursinho também preparatório, né? Com certeza. Um monte de cursinho preparatório e ia explodir. Mas eu acho que é um caminho sem volta pensando para os próximos 10, 15 anos, talvez seja obrigado. Eu acho que talvez seja obrigado. Porque vai de encontro isso que nós estamos conversando aqui, né? A qualidade dos profissionais diante do mercado. Então, assim, da mesma forma como nós temos aí advogados... É simples, quando tu fica doente, tu não quer um médico bom?
Sim. Quero um médico bom, eu tô mal, eu quero um cara aqui que seja o bom que vai me resolver isso Se aqui. esse engenheiro tá. Aí tu vai dizer assim, ó, aquele médico lá, ele foi formado na faculdade que tirou nota 2, nota 1. Não, não vou nele não, eu vou no outro lá. Não é Sim, assim? eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos para o bloco número 5. Ensino técnico, ética e responsabilidade profissional. Esse é um tema assim bem sensível, imagino eu, mas assim a relação entre educação de qualidade e ética profissional. O que que vocês veem sobre isso? Bom, É uma pergunta bem. engenheiro mal formado, né? Questão de riscos à sociedade. Putz, tem um monte de risco, né? Por exemplo, se ele for para a parte de estrutura, né? Vai ir lá fazer coisa errada, vai derrubar um prédio, vai matar gente, né? Mas não é só isso, não é só uma questão. Engenharia, a gente trabalha com vidas, pessoas, né? Uma estrada que você vai projetar, uma curva se projetar errado, não é só uma questão de impacto financeiro, daqui a pouco começa a É dar, meio ambiente, é dar pessoas, acidente, enfim. Mas aí quando a gente for falar em questão de ética também, é a questão da gente se valorizar como profissionais, questão de preço, né? Então, muito assim, bem. tu vai União no. da classe dos engenheiros. Exatamente, tu vai num médico aqui, por exemplo, estamos em Joinville, tu vai procurar um especialista, a consulta é meio parecido o preço no particular. A gente sempre brinca, né? Que É. os médicos sempre têm o mesmo valor, né? Tem valor. Por exemplo, a engenharia, tu liga para a empresa A, B, C, D e o preço vai Quanto que descendo o o cara degrau, fez? né? Ele fez quanto? Abre para mim. Não, mas o cliente também já vai lá e fala assim, ó, eu liguei pro A e o A fez isso aqui, ó. Quanto é que tu Sim. faz para mim? Entendeu? O meu preço é esse. Então, assim, se todos tivessem realmente uma política de uma tabela mínima, Alguns padrões para mínimo, seguir, né? uns padrões mínimos, né? Porque a ética, assim, se tu baixa, se o negócio ele custa hoje, o serviço está prestando ali, um relatório, por exemplo, estou chutando aqui uns 5 mil reais, e tu vai cobrar 2 mil, primeiro, tu tá assim, destruindo o mercado, fazendo essa atitude, e tu tá fazendo o cliente enxergar que aquele produto também não vale muito. Pô, o cara cobrou 2 mil, e tu não tá te valorizando todos aqueles 5 anos que passou de faculdade e teu trabalho. Sem contar que ainda vai entregar um negócio ruim, o produto vai ser ruim. Sim, tá O produto vai ser ruim. proporcional ao valor que tu pagou. Entendeu? A qualidade. Tanto Então, que teve uma estatística que fala sobre o número de empresas de engenharia, agora eu não lembro o número exato para falar, mas o número de empresas de engenharia que foram abertas e fechadas em menos de 5 anos. sim. E isso é muito grande. O número de empresas da parte de engenharia que abrem e fecham é porque acontece isso, o cara começa a baratear demais, vende, dá problema, já não consegue mais consertar porque não tem mais equipe, não tem mais condições e acaba... É o caso, Falando, né? a experiência que a Azimuth tem o tempo, com certeza vocês devem ter um case lá assim, que não contrataram vocês, contrataram o outro, depois teve que procurar vocês para arrumar o serviço. É raro, mas Sim. acontece sempre. Principalmente quando ele quer fazer alguma coisinha simples e ele acha que para resolver é simples. Essa frase a gente escuta muito. Mas isso aqui faz só para mexer nisso aqui. Só para não sei o que, só para trocar um negócio. Só isso aqui. Não é. E daí eu falei assim, isso. olha, só isso aqui muitas vezes tem as pegadinhas. E aquilo que o Glauciano já comentou, né? Você tem que muitas vezes ter um olhar clínico, às vezes mais de uma pessoa, para que possa daí. É aquele negócio, cara, tu olha para mim, olho. Tá, e aí o que tu achou? Não, tu pediu só para olhar, eu olhei. Não, tu quer que eu faça uma análise, então, né? O advogado tem muito disso, né? Eu acho que vem muito hoje também O advogado, o médico mesmo, né? É. O médico também. Vai muito hoje da habilidade da pessoa saber vender o peixe também. Porque tu tem que, às vezes, usar toda a tua técnica para convencer o cliente de que aquilo é necessário para ele chegar no objetivo que ele quer. Porque às vezes ele acha, mas é só trocar esse por esse, ou só colocar isso aqui, ou só ligar isso aqui com isso aqui. Tu tem que explicar tudo o que tem por trás e fazer ele acreditar e ele entender que é necessário aquilo. Porque a maioria do pessoal que contrata serviço de engenharia não é engenheiro civil. Quem é o engenheiro civil é a gente, entendeu? Nós somos engenheiros, nós sabemos o que precisa. Às vezes chega aquela história assim, mas o cliente pediu para fazer desse jeito. Mas o cliente não sabe a técnica, ele não sabe que desse jeito que ele quer não dá. Tu tem que usar toda a tua técnica, com jeito, conversa, diálogo, mostrar, explicar, apresentar para ele que aquilo não é daquele jeito. Que precisa de tais estudos, precisa de tais projetos, precisa, sei lá, de laudo, de ensaio, precisa de contagens, precisa de... Enfim, que precisa de vários dados de entrada para conseguir chegar.
vai da habilidade da Eu pessoa acho- conseguir. E, tipo, e botar isso, ó, isso tem um custo, e vai, convence o cara, entendeu? Só que isso é difícil, porque quando o cara tá olhando só pro preço final, É. ele não quer prestar atenção É. nos detalhes até chegar no preço final. E é bem assim, tá? Hoje, boa parte da. É que o cenário também não tá tão fácil, né? Então, hoje o dinheiro também não tá assim tão. Tá meio escasso o dinheiro, né? Hoje o pessoal acaba. Se as três empresas apresentam as propostas que estejam parelhas, eles vão no mais econômico, eles não olham lá no seu. Internamente para ver se tem um problema ou não. Só vai se deparar depois Sim. que, poxa, eu acho que esse mais barato deu. Agora, recentemente, por exemplo, a gente foi contratado para fazer um empreendimento de loteamento e tudo mais, e o nosso preço não estava o mais barato, né? Pelo menos é o que relatou para nós. Entretanto, a nossa postura, a nossa forma de condução fez com que nós Cativou lá o cativou o cliente lá. cliente, porque assim nós mostramos a parte da confiança, confiabilidade, todos os engenheiros que trabalham na empresa vai ter um ganho substancial Sim. com a economia desse trabalho. E assim, Luciano, uma pergunta que eu vou fazer para ti, que eu acho que é bem legal. Como formar profissionais mais críticos e menos operacionais? Porque isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas são muito operacionais e não tão críticas, assim. Ó, é que nem tu comentou, tu tem que fazer isso aqui. Tá, mas isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Eu tenho que botar esse papel aqui pro lado? Por que eu tenho que botar para cá? Muitas vezes a gente só faz porque e os profissionais estão sendo assim, né? Estão sendo assim, mas também eu, na minha visão, acredito que uma boa parte está sendo assim porque está sendo moldado para ser assim. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente está numa situação de correria, de corre-corre, tem Mas que tu acha entregar. tu acha que a educação fez com que ele ficasse assim? Não, Ou ele se tornou assim em função das. não. A educação em si vai do que ele vai agregando de valor naquilo que ele está aprendendo, mas o meu ponto é mais no ambiente profissional mesmo, assim, na vivência de escritório. A questão de querer ter o cara mais crítico ou mais operacional. Às vezes, na rotina de escritório, tu não tem o tempo para ficar desenvolvendo essa parte crítica. Às vezes tu chega pro cara, o cara tem que fazer porque depois de 2 dias tem que estar com o negócio pronto ali. Então, vai de como ele vai se moldando, né? O mercado de trabalho está numa velocidade muito grande e essa parte de ser crítico ou não demanda certo tempo de maturação também das coisas, entendeu? Então, tem que ter esse equilíbrio entre a pressa, que hoje tudo é muita pressa, muito urgente, né? Mas, e desenvolver essa parte crítica também. Então, muito do que pelo menos a gente tenta fazer é quando o cara tu vai ter que fazer todo esse cálculo aqui. Tu também fazer o cara entender por que aquele cálculo existe, né? Então não só, a conta deu esse resultado, mas isso também eu acho que. mas o que significa isso? O que significa esse resultado? Mas eu vejo que é um pouco da falta de conhecimento da própria educação. Faz Sim. com que ele veja isso muito repetitivo e acaba não tendo esse discernimento de como e por quê, entendeu? Acho que também tem essas questões assim. Mas vamos lá, vamos para o último bloco, o bloco 6 aqui nesse tema bacana aí, educação versus engenharia, que agora é assim, ó, formação de engenheiros para o futuro da infraestrutura. Que tipos de engenheiros do Brasil vai precisar nos próximos anos? Profissionais versáteis, né? Olha, Profissionais que tenham jogo de cintura, que saiba tanto produzir, projetar, dimensionar, como também discutir soluções, senso crítico, pensar na cabeça do dono, entendeu? Pensar como o dono. Eu acho que isso é importante. A pessoa está na empresa e não é só uma questão de operação, tá ali naquela questão de operação, mas sempre pensar como o dono do negócio. E além disso, muito importante ela entender um pouco de cada processo, é muito importante isso. Mas eu estou lá na Azimuth, eu sou projetista de drenagem, mas putz, é importante tu entender um pouquinho como é que funciona o pavimento,
a geometria. O que que a tua drenagem colabora com a pavimentação? Porque as duas se caminham juntas, né? Tem que ter as compatibilizações, né? Isso. Essa semana a gente fez uma reunião lá com a equipe de um projeto nosso e é uma coisa que aparentemente não tem quem olha assim, pô, mas o que que placa de sinalização vai ter a ver com drenagem, sabe? Então a gente estava lá compatibilizando essas situações, entendeu? Tipo, eu vou ter elementos de sinalização que dependendo do posicionamento pode afetar onde eu vou colocar ou não elementos de drenagem. Essa drenagem tendo ali junto com a sinalização e tal, vai aumentar o meu platô lá na terraplenagem. Então tá tudo interligado, então tem que ter essa compatibilização mesmo. O profissional, ele tem que ter essa questão de multitarefa também, ou entender um pouco das múltiplas disciplinas que envolvem, ser versátil, que nem o Giovanni falou, ter um pouco mais de iniciativa e não ter medo de tomar decisões. Eu percebo uma turma mais nova no trabalho, um certo medo de tomar as decisões, entendeu? Eles não tomam a decisão, mas eles vão consultar uma outra pessoa para outra pessoa dar a solução ou tomar a decisão, para quando ser questionado dizer assim, não, mas o fulano falou para fazer assim. Compartilhado? Então, tipo... Não assumir o risco, né? É que na verdade assumir o risco. É difícil, foi né? o fulano que falou lá, eu fiz assim. Não, eu fiz porque o fulano disse para fazer assim. Mas mas a pessoa tem que ter noção do que tá fazendo e explicar, eu fiz por causa disso, e não porque o fulano falou, sabe? Então, isso até é uma pergunta que eu ia fazer para ti. Tu tá adivinhando as perguntas aí, né? Como formar profissionais que estejam mais preparados para projetos complexos? Como que a gente pode preparar? Tendo esse tempo para desenvolver essa parte de ser crítico. É a base, né? De entender o que está fazendo. Eu acho que essa... Porque a questão de... né? Essa parte de... Tem profissionais que são excelentes para operacionalizar as coisas. Tu coloca lá, a pessoa vai, fica digitando, vai, termina tudo que tu faz. Produz um monte. Mas tu passa no dia seguinte, tu pergunta o que aquilo resultou e para que serviu aquilo, não consegue se explicar, entendeu? Então tem que ter... Tá no automático. Tem que ter isso. Eu acho que até... Tu tá adivinhando as perguntas aqui, mas assim, ó, eu acho que a tecnologia, tu acha que ajuda ou ainda cria mais problemas, então? Eu costumo falar lá que tem que tomar muito cuidado com o excesso de automação de algumas coisas dentro da rotina de trabalho. Porque eu vejo assim que tem alguns processos que você automatiza tanto que vocês acaba se distraindo ou esquecendo de por que a conta foi feita daquele jeito. Entendeu? Eu digitei 50, 80 em algum lugar, algum software, alguma coisa, e me deu um resultado 70. A pessoa aceitou o resultado que veio de lá, mas às vezes aquele 70 é um número impossível. Por exemplo, o resultado final é um número que varia de 1 a 10, e daqui a pouco o computador ali me disse que deu 70. A pessoa tem que ter essa noção que esse 70 está totalmente fora da casinha. Então... Tem que ter uma análise crítica, né, sobre o resultado. E não apenas apertar o botão e confiar plenamente, cegamente naquilo que está sendo... Tem que fazer uma análise crítica de tudo. É no processo de cálculo, de uma rotina de automação de texto que a inteligência artificial gere. Tu tem que ler, tu tem que ver aquilo, conferir. E eu vejo nos projetos nossos acontecer muito no AutoCAD, por exemplo, esse excesso de automação. Tu vai lá e tu tem que alterar 80 itens lá. Mas eu não quero ficar alterando esses 80 itens um por um. Eu aplico um comando lá que seleciona tudo que tá parecido com aquilo lá e troca tudo junto de uma vez só. Já aconteceu muitas vezes assim, eu fazer essas trocas automáticas dentro e ele acabar alterando coisas que já estavam certas para uma coisa que estava errada. Então, às vezes tem um projeto lá, vamos simplificar, eu tenho um projeto que tem 5 páginas, eu vou lá e encontrei um erro na página 2. Daí a pessoa aplica algum comando automático ela corrige a página 2, mas ela estraga o que está lá na página 5 e tu nem olha mais a página 5 porque tu considera que a página 5 já está ok, entendeu? Então esses excessos de automação, de substituições automáticas que as pessoas fazem, eu acho que isso aí tem que é uma maneira muito boa a gente ter essa automação, só que ela tem que ser tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu já vi muita questão assim, até na forma de configurar fórmulas em Excel, alguns textos de relatórios ou alguns comandos de AutoCAD em desenhos e até dentro de AutoCAD Civil 3D, algumas trocas automáticas que você faz para ganhar velocidade no processo, mas você acaba entortando o que estava certo já, entendeu? Em alguns pontos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Vamos lá para os desfechos finais aí. Vamos lá. Começar por você, Giovanni. Que conselho você daria para esses novos profissionais aí de engenharia? Ou que estão querendo ingressar na faculdade de Bom, engenharia? vamos lá. Para os dois, bem rápido aí. Você que está pensando em escolher uma profissão, escolha a engenharia, tá? É uma profissão que vale a pena. Se fosse recomeçar minha vida profissional, eu não me arrependo de ter escolhido engenharia, faria tudo de volta. Então, aconselho você a fazer engenharia e fazer bem feito a engenharia, se dedicar no conteúdo, nas disciplinas e fazer estágio, para você aprender com esse pessoal que está aqui do meu lado aqui, que tem muita experiência, com pessoas assim. E você que está entrando no mercado, está recém-formado ali, enfim, está querendo realmente alavancar, né, na engenharia, é tempo. Nada cai do céu para ontem. Você vai ter sucesso, você vai ter bons salários, você vai ter ascensão na carreira, você vai virar coordenador, vai virar gerente, diretor, mas isso é um trabalho que se constrói na linha do tempo. Ou seja, como é que se constrói esse trabalho? Você se dedicando na empresa, entregando bons resultados, bons produtos, desenvolvendo um bom serviço que você está sendo ali remunerado ali, por exemplo, sou projetista de drenagem, então faça bem feito o projeto com as melhores soluções possíveis, pense com a cabeça do dono do negócio e se reciclar, se atualizar constantemente. É curso de extensão, é especialização, é feira, congresso. Tu só vai parar, sabe quando? Quando se aposentar. Não vai parar nunca de se atualizar. E olha lá. Não, mas quando se aposentar vai pra praia. Aí tá rico já. Vamos pra uma casinha no campo, pra praia, né? O que tu tens aí para esse pessoal que está querendo ingressar ou já... Eu acho que assim, quem tá decidindo ainda o que vai fazer ou não, a partir do momento que escolher fazer engenharia civil, procure estudar com vontade no início da faculdade todas as disciplinas e tenta direcionar depois, eu gostei mais dessa área, tenta se aprofundar um pouquinho mais nessa área. Como o Giovanni falou, é muito bom fazer bastante estágios durante a época da faculdade. E eu acho que assim, não só na época da faculdade, mas vamos supor, depois que você forma, até os primeiros anos, é o momento da tua vida profissional que você vai ter tempo de explorar várias opções no mercado, né? Então, e depois você define aquela que você vai querer seguir e se especializar naquela, né? Então, acho que o meu conselho seria isso. E tudo que tu fizer, faça com capricho. Não vai se arrepender. Eu acho que o que eu tinha para dizer, os mestres aqui já falaram, né? Então, eu acho que só fica assim, ó. A engenharia é bom, tá? Façam. Eu acho que é gratificante você ter aí uma obra sendo concluída, um projeto sendo entregue e o cliente te dá aquele feedback positivo. Eu acho que isso não tem, para nós, eu que sou engenheiro também, engenheiro civil, nada mais gratificante do que você ser recompensado por todo esse teu esforço. Pergunta bônus. Pergunta bônus, essa aí, você está na última. Rapidinho. Choque de gerações. Vocês acham que isso é ruim dentro da empresa? Não? Uma empresa ou do modo... Dependendo, dá um choque mesmo, né, cara? Porque assim, vamos pensar um Jurássico, um cara mais... Dinossauro, assim, né? Um dinossauro. Histórico, lá. E uma gurizada nova, sedenta por tecnologia, e você assim um pouco mais catedrático, um pouco mais... Importante isso. O que você vê? Eu vejo um desafio para a gurizada realmente dar aquela acalmada, né, que não é essa vida acelerada toda, enfim, precisa, a engenharia, a gente tem todo um fluxo que a gente tem que seguir, e na outra ponta, estamos brincando aqui, o dinossauro, o cara que tem uma experiência não, lá, você não seja um dinossauro, lá na empresa, né, que ele também consiga ter a habilidade porque ele vai ter que passar o conhecimento dele para essa gurizada aí, né, então tem esse hiato, então é um desafio muito grande, né? O jeito que a gente vai ter que conseguir abordar a forma, como, né? Para essa gurizada aí. A minha visão que tem sobre isso é a questão da adaptação de ambos os lados, né? A gente tem 3 gerações lá no nosso trabalho. A gente tem, por exemplo, um projeto em específico que tem
engenheiro de 20 anos trabalhando junto com um engenheiro que tem 60 anos. Então, tipo, é o mesmo projeto, os dois estão trabalhando juntos e eu acho que vai muito da adaptação que cada um vai tendo, né? E também de um olhar, assim, com mais empatia também para quem é da outra geração, entendeu? Então, tipo, eu percebo que o pessoal se ajuda bastante, né? O pessoal das gerações mais novas, eles têm muita facilidade na parte de comunicação por WhatsApp, por mensagem, alguma coisa assim. Eu já percebi, essa geração bem mais nova já tem uma dificuldade em fazer telefonema, em conversar. Não gosto. Não gostam. Então, isso tipo, é a minha maior dor de cabeça. Entra em pânico, mas fica nervoso, não. Cara, quando toca o telefone, eles falam assim, é spam. Gente, mas é o cliente? Não é spam. Por que não manda um áudio, né? Ou digita. Tem gente que desliga e depois manda mensagem para assim, não, gente, vamos atender, escutar o pessoal. E vai escutar os outros, né, Valer? É mais difícil. Ninguém quer escutar. E volta na velocidade 2, né? A velocidade 2 ser rápido. Ninguém quer escutar na velocidade 1, gente. A paciência que cada um tem que ter, né? Tipo, paciência de quem é mais... Eu já escutei na velocidade 2. Uma geração, tipo, geração 3, digamos, escutar o cara que tá na geração 1 e vice-versa. Mas a gente que mora aqui em Santa Catarina fala rapidinho e o pessoal que não entende nós se botar no 2x, né, cara? Não entende. Pessoal, tá acabando aqui mais um episódio da Azimuth em Ação, mais um podcast aí da Azimuth. Fico feliz aí de ter recebido aí ao meu lado aqui uma sumidade na engenharia, o Glauciano, o coordenador lá da Azimuth, trabalha se esmera lá dentro da empresa, faz com muito orgulho aí essa engenharia, os projetos. Fico feliz aí por ter aceitado esse convite. Obrigado pelo convite também, Wander. E agradeço imensamente aí o professor Giovanni. Olha, é uma celebridade, né? Até eu falei que eu vou pegar um autógrafo depois com ele aqui, porque assim, pô, ele é o papa lá do ensino, da parte de educação. Então, assim, eu já fiz podcast com ele em uma outra oportunidade, então agora ele está no outro lado, né, sentado. Assim, agradeço, Giovanni, por ter compartilhado todo esse teu conhecimento valioso. Eu acho que isso que é importante aí para a engenharia, nós estarmos sempre... Eu acho que isso aqui já é uma parte da educação que nós estamos compartilhando pontos que, se escutar isso aqui, pode ser uma mudança de chave para as pessoas. Eu quero agradecer aqui a empresa Azimuth, agradecer o Wander, agradecer também o Glauciano que esteve comigo aqui na mesa aqui. É uma honra mesmo estar em Joinville, estar aqui nesse podcast. Quero dar parabéns aí à Azimuth, a toda a diretoria que dessa ideia do podcast, que é muito importante. Brasil, que a gente consome muita informação via podcast. Muito. E é uma maneira da empresa, né, que vocês têm um nome grande aqui, de vocês poder retribuir isso para a sociedade de uma maneira daquele profissional que pensa, que sonha em fazer engenharia, daí olha para vocês que têm muita experiência e se inspira, vocês inspiram pessoas. Então, assim, para mim foi muito show estar aqui nesse podcast, muito obrigado. Muito obrigado aí, eu agradeço aí a todos. Se você gostou, curta, compartilhe aí mais um desses episódios da Azimuth. Terão mais, né? Então, assim, mais alguns temas aí bem impactantes aí nos próximos capítulos. Obrigado. E mais uma coisinha, um adendo aqui rapidamente. Eu ia esquecendo, mas não vou esquecer dessa vez. Vou trazer aqui uma lembrancinha para os meus. Opa! Vamos chegar aqui. Giovanni, agradeço aí a tua participação. Olha só, uma lembrancinha aqui de Joinville para você. Obrigado.